Oi, Pronto. Oi, tudo bem? tudo, quanto tempo? Quanto tempo? Não. Eu não sei Acho que se quando agora você projetar vai aparecer seu vídeo. Será que aparece? Acho que vamos sim, ver. né? Aparece. Tá carregando aqui. Aparece? Aham, Certinho? Segunda página. certinho. Importância do tema. Apresentação do doutor. Do Covid. E é isso. Será que a Ju vai conseguir entrar? De primeira? Então, ela falou que talvez não terminaria a entrevista. Aí lascou. Acho que sim. Bom, então agora é esperar o pessoal. Só não estou conseguindo voltar para a janela. Como que eu volto, Tiago? Não sei. Eu te mutei, desculpa. Não conseguiu? Perdão, acho que aqui em Oi, cima. menino. Ó, Opa, boa Eu tarde. cheguei, boa tarde. Cheguei mais cedo do que deveria, mas já estou aqui, tá? Vou ficar quietinho no meu canto, tá? Senão Tudo eu bem, esqueço, Finge, Paula. senão eu esqueço da palestra e aí quando for lembrar já vai ser 18 horas. Então deixa eu ficar aqui, tá bom? finge que nem viu essa parte do teste, então. Não, não estou nem vendo. Fica tranquilo, relaxa. A TI sabe o que é teste, então. É, Ô, Ti, você está vendo minha tela? eu tô. Eu ainda estou compartilhando, né? Então tá bom. Ah, Vamos ficar assim. só que tá tipo o PowerPoint aberto, não tá a apresentação. Agora tá. Agora tá.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá de Comunicação. A gente já vai começar a live e vai ser a mediadora será a Juliana Matos, nossa gestora de comunicação interna. E ela vai, então, hoje estar com o doutor falando um pouquinho sobre Covid e gripe, tá bom? Só alguns minutinhos e a gente já começa. Oi, pessoal, boa tarde. Para quem não conhece, eu sou Juliana, sou gerente da área de comunicação interna e endomarketing. Sejam bem-vindos aqui à live. A gente vai aguardar só mais alguns minutinhos, pessoal, para a gente começar, só para dar tempo das pessoas iniciarem, tá bom?
Oi, pessoal, para quem entrou agora, a gente só está esperando mais alguns minutinhos para iniciar aqui a live. Só mais uns minutos a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa live, né, sobre a Covid-19, a gripe, né, as diferenças, para a gente entender um pouquinho mais e saber como a gente pode se proteger, um tema que a gente já vem falando já há algum tempo, né, e hoje nós trazemos novamente, né, um convidado, que é o nosso professor Vladimir Cantarelli, né, ele vai falar daqui a pouquinho com vocês, né, porque nada melhor do que nós ouvirmos aí, né, de um profissional especializado. A gente escuta muita coisa, né, vê na televisão, ouve no rádio, vê na internet, então eu acho que é importante e uma oportunidade grande para a gente também, ao final, né, vai ter uma abertura para perguntas, né, para todos. Agora a gente deixou todo mundo mutado automaticamente, para que a gente não tenha nenhuma interferência, e a gente possa escutar o doutor depois com clareza, mas no final a gente vai abrir um espaço para perguntas, tá? Tá, pode passar. Então, falando um pouquinho, só uma introdução, né, da importância desse tema, então, a gente já vem falando, eu sou representante aqui da área de gente de gestão, né, responsável pela área de comunicação interna e de endomarketing, nós estamos aí reforçando a parte de comunicação, né, e as ações contra, né, a luta aí contra a Covid, e agora também com mais esse surto aí da gripe, né, da variante da gripe, da H3N2. Então, é importante que a gente fale sempre sobre o tema, que mantenha esse tema vivo, para que a gente redobre os nossos cuidados, né? Então, o que eu acho que é importante comentar, aproveitando que nós temos aí bastante gente aqui na live, é relembrar, né, todas as ações que nós adotamos desde o início ali da pandemia, né? Ações e medidas de prevenção, né? Então, nós elaboramos um comitê, né, uma comissão Covid, que ela é composta por integrantes das diferentes áreas da empresa, né, por diretores, por vice-presidentes, para discutir periodicamente, né, as ações que nós devemos adotar, né, e acompanhar casos e situações de crise. O envio de máscaras, né, que foi providenciado pela área de serviços de gente de gestão e disponibilização de álcool gel nas estações de trabalho, em todos os empreendimentos. As ações de sanitização, então, quando a gente tem algum tipo de informação sobre algum caso de Covid confirmado, nós providenciamos aí com um fornecedor externo a sanitização do espaço, dos escritórios e outros locais também. Testagens que nós já fizemos também em alguns dos empreendimentos, e o reforço constante nas comunicações, né, intensificamos agora, acompanhando o cenário aí de contaminação aqui no Brasil, né, então, através de canais internos, redes sociais, os cartazes que nós distribuímos. Fizemos a pesquisa, né, sobre vacinação algum tempo atrás, e também divulgamos aí a nossa opinião em relação a isso, né, que nós estamos totalmente a favor da vacina, nós incentivamos a vacinação, né, não só contra a Covid, mas também agora a vacinação da gripe, né, que também é importante para a imunização, não para esse tipo de variante ainda, que o doutor vai explicar melhor, mas para a gente se manter aí com uma imunidade contra H1N1. E também acompanhamento dos testes que são realizados, controle do índice de infectados, de número de afastamentos, que é feito pela área de serviço de gente e gestão também, e uma das ações é live com especialistas.
Tá? Nós já contamos com o doutor em outro momento, numa live que nós fizemos em parceria com a CIPA, né, na Semana CIPAT, e agora convidamos ele novamente aí, doutor, eu acho que você já está aqui na live, para falar aqui com vocês, se apresentar e iniciar aí com o tema, tá? A palavra é sua, doutor. Muito obrigado. Eu Então, agradeço aí, mais uma vez a tua presença, participação e estar aqui com a gente. é sempre um prazer, né, estar com vocês. Como você disse, já tive aqui numa outra ocasião, né, na semana da CIPA, e também, né, alguns eu conheço aí do Snowland, né, porque a gente acabou fazendo parte, né, aquele projeto da reabertura do parque, né, depois daquele período terrível aí, né, onde a gente teve que ficar em casa aí, né, por um bom tempo. Sim. Então, para mim é um prazer compartilhar com vocês algumas coisas, né? Eu sou da área, trabalho em duas áreas, na verdade, né? Uma na área de diagnóstico, né? Então, na área de laboratorial, com testes, PCR, essa área, e também sou professor da Universidade Fevale e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, tenho uma experiência com ensino também nessa área, justamente na área de doenças infecciosas. Tá? E trabalho bastante também com algumas agências americanas aí, inclusive quando surgiu a questão do Covid, né? Já tem 2 anos, eu vivi muito o início disso porque eu trabalhava no Vietnã e foi por lá, né? Naquela região que começou isso e eu vi as pessoas se preocuparem muito com isso. Mas eu confesso que fui um otimista no início, achando que isso não ia, com muitos, né, que isso não ia passar depois de alguns meses, 6 meses, depois a coisa virou um ano, né, e nós já estamos no 2º ano, e quando a gente acha que as coisas estão mais calmas, se caminhando para uma resolução, eis que surge a Ômicron aí no final do ano, e a gente parece que recomeça de novo. Mas a ideia é mostrar um pouco para vocês, então, desse vírus, e agora a gente tem também mais um outro ator aí, né, junto, que é o influenza. Então, vamos mostrar para vocês algumas coisinhas aí para esclarecer, e depois, como foi falado aí, a gente vai abrir um bom espaço para perguntas e respostas, que eu acho que é a parte mais interessante. Podemos passar aí para o próximo slide. Gente, eu estou tentando, mas está com um pouquinho de delay o computador. Tá. Só um minutinho. Doutor. Quando a gente falou na CIPA, na verdade, né, eu mostrei alguns desses slides, inclusive falei um pouco do vírus influenza, mas naquela época a gente não tinha também, né, nem ideia de que ele ia hoje fazer parte desse cenário. Então, isso é um slide inicial aí para mostrar para vocês o que é a COVID, né? Todo mundo já está bem ciente, né, de que é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus. A gente nunca tinha ouvido falar no tal do coronavírus antes, né, que leva esse nome porque o vírus tem uma espécie de uma coroa na superfície, né? Agora é capaz de ter muitos especialistas assim que já sabe o que é a proteína S, né, coisas desse tipo aí, né, que é justamente o que dá o aspecto de coroa do vírus. Você sabe que isso teve início lá na China, né, lá no final de 2019. E o que a gente não esperava e não acreditava é que fosse atingir aí mais de 200 países, né? Praticamente todos os países, né, do globo. As estatísticas aí são alarmantes, né? Mais de 310 milhões de infectados aí em todo o mundo, mais de 5 milhões de mortes, né? O Brasil com 22, quase 23 milhões de casos, né, de pessoas infectadas. Isso é oficial, né, porque muitos desses casos não foram contabilizados por serem infecções leves, por serem assintomáticos, né? 620 mil mortes, né, o segundo maior mortalidade no mundo, né, depois dos Estados Unidos, que já estão com 750 mil mortes, né? E esse dado aqui, né, de 2 dias atrás, né, 73 mil novos casos de Covid em 24 horas. Né? Isso é o reflexo da entrada dessa nova variante chamada de Ômicron. Né? Depois a gente pode falar um pouco melhor. Aqui no Rio Grande do Sul, né, também com um número bem expressivo. Agora, a gente se pergunta, né, e talvez para muita gente,
essa é a primeira pandemia né, de um vírus respiratório que nós vivemos, mas não é assim. Quando a gente olha um pouco para trás, e isso era uma coisa que a gente comentava bastante com os nossos alunos, né, nas aulas de virologia, a gente espera de tempos em tempos ter uma pandemia causada por um vírus respiratório. Só que, até agora, essas pandemias foram causadas pelo influenza, né, pelo vírus influenza A. Então, vocês podem ver nesse quadro aqui, lá, desde que a gente tem história disso, né, registrada, 1889, gripe russa, né? Então, foi um influenza do tipo H2N2. Né? Vocês estão ouvindo muito agora também, né, além do Covid, H1N1, H3N2. Isso é uma classificação do vírus, é tudo vírus influenza, é o mesmo vírus, né, que ele muda de vez em quando também, assim como o coronavírus está mudando, né, em Delta, Gama, Ômicron, os influenza também eles têm suas linhagens. E o influenza é pior ainda, pessoal, porque o influenza ele tem tipos que afetam desde todos os animais de sangue quente, desde baleias, focas, né, animais domésticos, cães, aves, né, e daí pelas aves migratórias, né, que vêm do hemisfério norte para o sul, esses vírus vêm junto, e eventualmente a gente tem uma nova variante, né, como foi em 2009 o H1N1, a tal da gripe aviária, a gripe suína que se falou, né? Mas se vocês olharem antes, nós tivemos a gripe espanhola na década de 18, 20, e olha só, a mortalidade, né, dessa gripe foi de 40 a 100 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente está falando hoje do coronavírus e 5 milhões de pessoas mortas no mundo. Vocês imaginam o que é 40 milhões de pessoas, de 40 a 100 milhões de mortes, né? Isso numa época que a população mundial era de em torno de 3 bilhões de habitantes, hoje são 7, né? Mais de 7. Então, vocês vejam que isso também, depois 57, 1,5 milhão de mortes com a gripe asiática, 68, quase 1 milhão de mortos aí com a gripe de Hong Kong. A gripe suína de 2009 matou relativamente muito pouca gente comparado com as outras. Mas o que a gente desprende disso? Né? É que sempre vai ter uma pandemia de tempos em tempos. A gente esperava que, né, em algum momento nós iríamos ter uma outra pandemia, mas de vírus influenza. A gente não esperava que fosse de coronavírus. Isso que foi a surpresa. Tá? E isso nos mostra que esses vírus estão aí, né, e, em princípio, eles podem surgir e nos afetar como nos afetou dessa maneira. E agora a gente está vivendo isso na pele. Né? Pode passar, por favor. Então, esse é um cenário de 1918, né, da gripe espanhola, onde não se... Né, claro, isso também era um período de Primeira Guerra Mundial, onde as condições eram bem diferentes. Não tinha, né, os recursos que a gente tem hoje, por isso também a mortalidade naquela época foi muito maior. Né? Hoje, felizmente, para o influenza, a gente até tem tratamento, né? Diferente do coronavírus, que o tratamento é vacina, para o influenza A nós temos um medicamento específico que pode ajudar a controlar essa infecção. Né? Seguinte. Mas olha só, os coronavírus, né, que a gente tem falado, parece, claro, para a população em geral, parece que coronavírus é um vírus novo que surgiu lá na China. Teve aquela ideia inicial de que passou do morcego para o ser humano, algo assim. Isso ainda é matéria de debate, talvez não seja bem assim, mas a gente já conhece o grupo coronavírus desde a década de 60. E eles estão conosco desde, né, muito antes disso, obviamente, né? Na forma de outros tipos de coronavírus. Ali tem alguns números ali, né? O AC43, o 229, são coronavírus que causam resfriado comum. Então, quando a gente tem aquela indisposição, aquele resfriado, espirro, um pouquinho de dor de garganta, pode ser um desses coronavírus, né? Que sempre estiveram conosco, claro, não causando pandemias e o estrago que fez o novo coronavírus, né? Mas olha só, eles já davam um sinal de que poderiam causar problemas. Né? Em 2002, surgiu o SARS-CoV, né, que seria o SARS-CoV-1, né, parecido com o que nós temos hoje. E mais grave, olha só,
a taxa de mortalidade desse vírus foi de 10%. Vocês imaginam se, né, dos 20 e tantos milhões de pessoas infectadas, 10% morresse. Foi o que matou esse vírus. Felizmente, ele não se espalhou. Ele teve 8 mil casos ao redor do mundo, ele foi, a partir de 2004, ele foi considerado erradicado, não teve mais problema nenhum, resolvido. Depois se descobriu mais 2 novos coronavírus de resfriado comum, o NL63, né, o de Hong Kong, e em 2012, problemas de novo. E aí com o chamado de MERS, né, que é o vírus respiratório, né, do Oriente Médio. Por quê? Porque surgiu lá na Arábia Saudita, naquela região, e olha só esse aqui, foi 34% de mortalidade. Então, de cada 3 pessoas infectadas por esse vírus, uma morria. Também, infelizmente, o número de casos não foi muito grande, esse vírus não se espalhou. Tem uma história que talvez ele seja transmitido por camelos, esse tipo de animal, do ser humano, e ele não se adaptou bem ao ser humano e não se disseminou. Essa foi a nossa sorte. Imagina se tivéssemos tendo que enfrentar um desses vírus. Ele ficou restrito lá à Arábia Saudita. Seguinte. E aí surgiu, né, o coronavírus. Então a gente chamou ele de SARS-CoV-2, justamente porque ele é parecido com aquele outro de 2002, né, que aquele seria o SARS-CoV-1. E agora nós temos esse outro, que se a gente analisar friamente, a gente vai dizer que ele é um vírus que se dissemina muito e mata relativamente pouco, em percentual. Claro que quando a gente tem uma população mundial sendo afetada, um número de pessoas muito grande, a gente acaba notando, né, uma mortalidade muito alta, né? A gente não está menosprezando aqui as pessoas que estão morrendo por consequência desse vírus. Mas se a gente for analisar friamente, assim, em percentual, a mortalidade não é alta. O que acontece é que o número de infectados é muito grande. E alguma, né, a gente pode revisar um pouquinho aqui como é que acontece, né, a transmissão desse vírus. E hoje a gente sabe um pouco mais do que no início, né, no primeiro ano, onde a gente imaginava que esse vírus poderia ser transmitido simplesmente quando a gente tocasse qualquer superfície contaminada, né? Vocês lembram eu mesmo participei de programas na TV e tal, mostrando como se esteriliza, né, os pacotes quando entrava em casa, dos supermercados e tal. Tudo isso ficou meio para trás, assim, mas o que não ficou para trás é que, sim, esse vírus se transmite por tosses, espirros, né, pelas nossas secreções respiratórias, né, pelas gotículas que saem da nossa boca quando nós falamos, quando nós espirramos, quando nós tossimos, e essa é a forma mais comum de transmissão. É um vírus que ele se multiplica ali nas nossas células nasais, da garganta, e ele vai sendo eliminado dessas células e ele vai se grudando nessas gotículazinhas, né, nessas partículas de saliva, né, e elas vão sendo colocadas no ambiente. Então, vocês podem ver aí que isso é o alto risco de transmissão. Então, tem alguns cálculos ali, né, que uma exposição prolongada, né, 1,5 metro, mais ou menos, né, até 1,5 metro de uma outra pessoa, por 15 minutos, né, essa pessoa infectada, isso é um alto risco, altíssimo risco para a gente se infectar também. Né? Então, aí a gente vê a importância do distanciamento, né, de manter a distância correta, né, entre as pessoas, não evitar as aglomerações, por exemplo. Né? Uma exposição curta com o indivíduo com tosse, né, isso gera muito aerossol e a transmissão é muito facilitada. Um risco intermediário, que já a gente poderia talvez hoje classificar como risco baixo, seria justamente das superfícies. A gente sabe que quando se falava nesse aspecto, a gente falava porque se detectava o vírus em certas superfícies, e aí se dizia, né, ele dura mais em metais, e dura menos, não sei, em determinados tipos de outros materiais, mas o que acontece? Esses testes, eles detectavam a presença do material genético do vírus, não necessariamente do vírus ativo. Né? Então, na grande maioria das vezes, o que tinha, esses materiais tinham realmente o vírus na sua superfície, mas esse vírus não estava
mais ou não estaria mais ativo, não estaria mais em condições de infectar. Então, hoje a gente tem menos, a gente se preocupa menos com essa questão da superfície. É claro que se for uma superfície contaminada muito recentemente, alguém espirrou sobre uma superfície, a gente vai ali e toca, né, se é uma coisa rápida, pode acontecer realmente a contaminação dessa maneira, né, mas não é uma via muito importante, considerada muito importante hoje, né, assim como ao contrário da tosse, do espirro, da suspensão, né, dos aerossóis. O risco baixo em insetos seriam aerossóis muito pequenos, gotículas muito pequenininhas que se mantêm na superfície por muito tempo. Por quê? Porque quando a gente espirra, a gente produz partículas de diversos tamanhos. As que têm os vírus são as maiores, né? E também são as que caem mais rápido, né? Elas caem na superfície do chão, né? Vamos dizer assim, elas descem mais rápido. Mas existem outras partículas muito pequenininhas que permanecem no ar, né, por mais tempo, 20 minutos, meia hora ou mais. Né? E aí se a gente se perguntava se essas partículas muito pequenas também seriam uma fonte muito importante de transmissão. Parece que elas não são uma fonte muito grande de transmissão. E aqui, na verdade, né, pelo sim, pelo não, é fácil de lidar com essas partículas. Basta que a gente deixe o ambiente ventilado, porque quando a gente abre as janelas e deixa o ar né, passar pelos ambientes, o próprio ar leva embora essas partículas, então, né, se existe algum risco mesmo pequeno, ele vai embora. Né? Então, a ventilação, né, a troca de ar dos ambientes é importante para minimizar esses riscos. Né? Então, mas se a gente vê ali, né, mais da metade dos pacientes se contaminam a partir de pacientes assintomáticos, e esse é o problema. Né? A gente está do lado de pessoas que a gente não sabe que está com a doença. Né? Claro que quando a gente sabe, né, que tem um colega, alguém da família que está com coronavírus, a gente acaba se precavendo mais. Né? É mais fácil se precaver quando a gente sabe da infecção. O problema é quando a gente está do lado de pessoas que são assintomáticas. Né? E metade dessas infecções que nós temos, as pessoas não sabem de onde pegar. Né? Pegaram de pessoas que não tinham sintomas e estavam eliminando o coronavírus. O próximo, por favor. Então, a gente já falou, né, que essa questão dos objetos inanimados, das superfícies, né, como puxadores, né, superfície das mesas e tal, provavelmente tem um risco muito baixo, né, a não ser que elas tenham sido contaminadas muito recentemente. Mas é claro que é bom sempre a gente desinfetar a superfície de tempos em tempos, né, para evitar qualquer risco de contaminação, mesmo que ele seja muito baixo. Né? Então, de novo, aquilo que se falava lá atrás. Né? Vamos tomar cuidado, vamos lavar as mãos, vamos usar álcool gel, vamos desinfetar tudo aquilo que a gente toca. Né? Então, isso, né, da persistência nas superfícies né, dizia que quanto mais, por exemplo, metálica a superfície, mais tempo o vírus se mantinha ali. Mas isso tem, como eu disse para vocês, um viés assim, de que a gente está detectando, na verdade, o material genético do vírus. Quanto tempo o material genético do vírus está nessas superfícies, não necessariamente o vírus ali que causa a infecção. Né? Então, vamos desinfetar, independente, né, do tipo de material, vamos tomar cuidado. Né? Mas, de novo, né, o contato próximo com alguém doente parece ainda ser a principal via de transmissão desse vírus. Seguinte. Então, aqui, na verdade, a gente tem algumas questões aqui sobre diferenciação de sintomas, pessoal. E eu vou dizer para vocês que uma coisa é o que a gente descreve, né? A gente pode dizer o Covid, né, da febre, dor de cabeça, né? Uma das coisas mais características do Covid é a perda de paladar, talvez isso sim vai distinguir ele de, por exemplo, de um H1N1, de um H3N2, né, do vírus influenza, mas a gente sabe, mesmo antes do Covid, a gente tem um monte de vírus respiratórios, né, outros vírus, como parainfluenza, adenovírus, e dependendo das pessoas, elas têm todo mundo tem o mesmo sintoma. Né? Eles podem variar, às vezes, sintomas muito leves, né, como a gente já viu, casos assintomáticos, variar desde uma pequena indisposição
até sintomas mais graves que levam o indivíduo, então, a procurar uma assistência médica. Em geral, né, quando eu falo de H1N1, agora do H3N2, são infecções que tendem a produzir mais febre, né, febre mais alta, e também uma das características é a dor no corpo, né, que geralmente é o que caracteriza o que a gente chama de gripe, né? Dor no corpo, uma disposição muito forte, tosse, coriza, né, calafrios, né, em resultado dessa febre. Então, isso levaria a pensar mais no caso de influenza, né? Não que seja melhor, né, nem pior, né? A influenza mata muita gente todo ano, que nunca foi noticiado, né? Se estima que mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos todo ano morram de influenza, né? Mais idosos, crianças e tal. Só que a gente acaba não noticiando, então parece que ele é um vírus inofensivo. Não é. Tá? Outros, né, dependendo da região, aí, a gente pode ter dengue, que também tem sintomas, né, semelhantes de febre, dor de cabeça, né, mas a dengue se caracteriza mais por dores articulares, né, alguma também por manchas no corpo, muitas vezes, né, que isso não é característico dos vírus da gripe. Então, embora, né, a gente caracterize, né, esses sintomas comuns de cada um deles, né, eu digo para vocês, nem o médico, pelos sintomas, às vezes está seguro do que é. Né? Só quando a gente faz um teste específico para mostrar que é coronavírus, ou que é influenza, ou que é dengue, a gente vai saber exatamente o que a pessoa tem. Né? Claro que numa situação né, onde até o ano passado, por exemplo, os casos né, que eram de dor de cabeça, de febre, perda de paladar, todos eles eram Covid, né? A gente não tinha uma grande circulação de outros vírus, mas agora não é o caso, agora está circulando influenza, e eu digo para vocês, porque a gente acompanha isso no laboratório, nós temos uma circulação bastante importante de influenza, assim, né? E praticamente 50% dos testes que nós fazemos para influenza são positivos, né, para o H3N2. H1N1 praticamente não está circulando agora, mas o H3N2, que é um vírus novo, né, pelo menos uma cepa nova desse vírus, está circulando bastante, e nós temos tido co-infecção, Covid e H3N2. Tá? Mais do que é noticiado né, pelos órgãos oficiais ali, né, que dizem que no Rio Grande do Sul tem, né, 2 ou 3 casos, algo assim, a gente chega a pegar 4, 5 casos por dia, né, co-infecção. Se isso é pior para o paciente, parece que não. Né? A gente não está vendo uma grande quantidade de hospitalização, né, grandes problemas com isso. Né? Talvez, acho que nem os médicos sabem muito bem explicar como é que o Covid e o H3N2 agem juntos, mas parece que não tem assim, né? Não tem um efeito duplicado, digamos assim, nos sintomas ou coisas desse tipo. A gente sabe que os dois estão circulando bastante, então a gente tem a chance de pegar um ou outro, né? E antes que eu me esqueça, né? A verdade é assim, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Os dois vírus são transmitidos da mesma maneira, por gotículas, por espirros. Então, o que protege contra um, protege contra o outro. Né? E a gente pode fazer o raciocínio inverso. Né? Se nós temos hoje muitas pessoas sendo infectadas pelo H3N2, é porque as medidas de proteção individual não estão sendo bem conduzidas. Né? As pessoas estão deixando de lado as máscaras, as pessoas estão deixando de lado o álcool gel, a lavagem de mãos, e isso facilita mais a entrada do H3N2. Né? É a mesma proteção. Seguinte, por favor. Então, né, as máscaras, né, ainda, né, falando as máscaras são eficazes, seguinte, a gente não vê a hora de largar as máscaras, né? Nós não somos um povo como os asiáticos que estão acostumados desde crianças a usarem máscaras por outros motivos, inclusive. A gente não está muito acostumado, a gente não gosta muito de usar, mas é preciso ainda continuar, porque elas são eficazes, tá? Já se comprovou, né, que elas são eficazes. É claro que existem graus de eficácias diferentes, né? Então, se a gente quiser uma proteção melhor, o indicado são usar essas máscaras chamadas de N95, a PFF2, né, que são máscaras que têm uma
estrutura, né, que realmente retém as partículas ali, as gotículas, elas são máscaras já conhecidas, a gente usa inclusive para trabalhar com tuberculose e outras doenças infecciosas. E a gente sabe que depois dessas, as máscaras cirúrgicas, que são feitas com algumas camadas de tecidos especiais, também tem uma boa proteção. E aí, claro, a gente vem com todos né, os tipos de tecidos que são usados em máscaras caseiras, máscaras aí, né, fabricadas de diversas formas e que vão ter aí uma proteção menor, né, mas não por isso a gente vai deixar de usar. Tá? Mesmo essas têm, sim, um determinado grau de proteção na filtragem dessas partículas. Tá? Então, assim, a gente poderia dizer que quanto mais fechadinha a malha, né, do tecido, maior a proteção, né, mais vai reter essas partículas. Lembrando que a gente tem que lavar as máscaras, né, porque, na verdade, quando a gente respira através delas o dia todo, a gente está acumulando essas partículas ali, né? Então, na verdade, no final, a gente pode ter ali também um grande reservatório do vírus que a gente vai levar para casa, né, ou para outros ambientes. Então, importante é a substituição, a lavagem, né, correta dessas máscaras. E a gente sabe também que o distanciamento ajuda bastante. Tá? Pode passar. E a gente tem agora, né, vocês talvez tenham visto, né, talvez não, certamente viram a questão da Ômicron, né, mas vocês já vêm acompanhando, né, a evolução dos coronavírus, né, então já não basta, né, ter aquela primeira estirpe, né, que a gente chama aquela primeira cepa vindo da China, ele agora ele continuou se modificando, mas eu digo para vocês que essa é uma característica desses vírus, eles vão se adaptando, né, eles vão mudando, à medida que eles encontram uma barreira, que é a nossa imunidade, ou a barreira da imunidade das vacinas, eles vão se modificando, a tendência desses seres é se adaptarem às novas circunstâncias, porque eles também querem se multiplicar e se disseminar. Então a gente viu, né, uma série de variantes, como a alfa, né, que era do Reino Unido, que praticamente não chegou aqui, a beta, que era também da África do Sul, que também não teve muito impacto, praticamente nenhum impacto aqui, mas a gama, né, que foi aquela que surgiu, talvez uma variante brasileira, né, que surgiu em Manaus, né, e essa, a partir do início de 2020, né, foi a dominante até metade do ano. Quando vocês lembram que surgiu aquela toda a notícia da Delta, vocês viam imagens, né, da Índia mostrando as pessoas lá sendo muito afetadas, a Índia muito afetada pela variante Delta, então causou um certo temor de que a gente talvez fosse aumentar muito, né, o número de óbitos, enfim, aqui por essa variante. Não foi o que aconteceu, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, a gente acompanha a entrada dessas novas cepas e o que acontece é o seguinte, independente do que dizem, né, por exemplo, agora nós temos 4 casos dessa variante do Rio Grande do Sul, a gente mede isso em tempo real nos pacientes positivos e eu digo para vocês, em 4 semanas a gente tem a substituição completa de pela nova cepa. Isso aconteceu com a cepa de Manaus, né, com a Gama, em janeiro e fevereiro do ano passado. Em agosto, em 4 semanas, nós trocamos a Gama pela Delta, né, e ela começa assim, em uma semana tem 0%, na semana seguinte é 10%, mais uma semana é 50%, 4 semanas 100%. E agora nós vimos a mesma coisa com a variante Ômicron. Tá? A Ômicron nós tínhamos 0 na primeira semana de dezembro, foi quando o Rio Grande do Sul anunciou o primeiro caso confirmado. Na semana seguinte, nós já tínhamos 13% dos pacientes positivos pela Ômicron, né, na nossa região. Na terceira semana já eram mais de 50%. Na última semana de dezembro, nós passamos de 90% de Ômicron positivos. E agora, certamente, isso já está 100% ou muito próximo disso. Então, já substituiu totalmente. O que dizem da Ômicron é que ela é muito mais, se dissemina muito mais, mas, assim, olhando para as outras, como a Delta e a P1, elas também se disseminaram muito em 4 semanas, né, tomaram conta. Talvez a boa notícia em relação ao Ômicron é o que a gente vê, né, ou não vê, né, que são as hospitalizações e o número de mortes que continua
baixo, né, num patamar muito mais baixo do que a gente viu há meses atrás, quando a gente chegou a ter mais de 3.000 mortes por dia, né? Hoje isso está bem menor, né? Está na casa de algumas centenas, mas mesmo assim, né? Preocupa porque a gente vê casos de Ômicron entre pessoas vacinadas, tá? Pessoas vacinadas com casos, esses casos, quando a pessoa está com o esquema vacinal completo, tendem a ser leves, mas os casos mais graves são geralmente nas pessoas que não se vacinaram ou que se vacinaram de forma incompleta. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que fizeram a primeira dose e não vão fazer a segunda, e muito menos a terceira, né? Isso não deveria acontecer. A gente deveria fazer o esquema vacinal completo, né, para ter proteção. Até porque a gente tem visto que a Ômicron tem a cobertura vacinal um pouco mais restrita, digamos assim, né? Ela precisa de 3 doses para que a gente tenha uma proteção melhor contra essa cepa. Seguinte. Isso era para mostrar só a questão de como que são geradas as mutações. Elas são geradas dentro das células quando os vírus se replicam. A gente não precisa passar em detalhes. Pode passar o próximo. Eu só queria deixar mais tempo para a gente ter perguntas no final. O diagnóstico, acho que ainda é importante falar um pouquinho, né? A gente tem 2 grupos de testes. Basicamente, hoje, né, os testes que nós temos se resumem ao primeiro grupo, que são a detecção de antígeno. O que significa detecção de antígeno, né? Quando a gente vê aí, nós temos teste de antígeno, teste rápido, é quando a gente detecta o vírus. De alguma maneira, nós estamos detectando o próprio vírus. O segundo grupo são os de anticorpos, então o diagnóstico é indireto. Se eu tenho um anticorpo contra o coronavírus, é porque eu tive o coronavírus em algum momento, né? E esse é um diagnóstico mais tardio, digamos assim, para saber se eu já tive. Mas a grande maioria das vezes eu estou interessado em saber se eu tenho, né, agora, né, no presente. Então, os testes de antígeno são os que são recomendados. O RT-PCR, que detecta o material genético do vírus, ele é o mais sensível, o mais preciso, né? Ele é mais caro, né? E agora, com a Ômicron, muitos laboratórios não têm materiais mais para fazer PCR, né? Alguns grandes laboratórios estão adiando os agendamentos em até 5 dias por não terem materiais. E os testes rápidos, que são basicamente aqueles testes feitos em farmácia, né? Preste atenção que os 2 são coletados com aquele cotonete nasal. Então, às vezes a pessoa fala, eu testo o cotonete, então você pensa que é o PCR, mas é o teste rápido, né? Tem umas pegadinhas, digamos assim, ali, né, nesse negócio. O teste rápido, então vocês têm que tomar cuidado, né? Não tenho nada contra ser feito no laboratório, farmácia, enfim, as pessoas são qualificadas, mas o teste em si ele não tem uma boa sensibilidade. Eu só exemplifico para vocês, ontem uma pessoa me procurou porque fez um teste rápido pela manhã num determinado local, que deu positivo, e ela resolveu repetir à tarde num outro local e o teste foi negativo. Tá? E agora, né? Um teste positivo e um negativo. Eu tenho ou não tenho? E a pessoa estava com sintomas muito fracos, né? Então, aí a solução é fazer o PCR, no final das contas, né? Para tirar a dúvida. Tá? Seguinte. E a vacinação, né? Então, a vacinação, eu já comentei, é extremamente importante, pessoal. Assim, a gente pode argumentar de que as vacinas ainda têm um caráter experimental, mas elas já foram aplicadas em milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Certamente o risco é muito, muito, muito menor do que o benefício da vacina. De um modo geral, a gente tem descuidado das vacinas no Brasil. Eu falo isso de sarampo, de outras doenças, né? Porque as vacinas elas eliminaram muitas dessas doenças, e quando a gente já não vê mais a doença, a gente se foca nos efeitos da vacina, né? Algum efeito colateral, que é da ordem de milhões, né, de doses para cada um desses efeitos aí, que muitas vezes são efeitos que, às vezes, a gente acha que é da vacina, na verdade não é nem da vacina, né? Mas quando a gente vê a doença, a gente vê a importância da vacina. E agora é o momento, na verdade, da gente, quem não completou as suas doses aí, completem, porque uma dose só a gente sabe que não é suficiente para proteger contra o Ômicron.
Eu não vou falar dos tipos diferentes de vacinas que existem, né? Todas elas protegem melhor ou um pouco pior, mas todas elas protegem e todas elas precisam da segunda e eventualmente da terceira dose. Aí, se já tiverem condições de fazer, façam, porque vai ser muito melhor, né? No caso vocês encontrem o vírus aí, as consequências são muito mais brandas do que das pessoas não vacinadas. Isso a gente pode afirmar com certeza. Seguinte. Bem, era mais ou menos isso. Eu justamente passei um pouco rápido no final, porque eu queria, na verdade, ver as perguntas de vocês aí, e acho que é a parte mais interessante. Tá? Fico à disposição. Doutora, eu acho que é importante, né, deixar esse espaço mesmo no final, caso vocês tenham alguma pergunta, é a oportunidade, pessoal, para perguntar para um especialista, né, tirar as dúvidas, fiquem à vontade. Tem uma pergunta... Juliana, aqui. opa, desculpa. Não, pode falar, Kleber. Depois a gente vê essa que está no chat. Kleber, o que acontece, que eu vejo bastante, tá? Situações que não precisa necessariamente ter aglomeração, mas, por exemplo, tá? Nós temos o refeitório na empresa. Então, a pessoa vai lá, e nós temos locais que são definidos. Tu pode sentar aqui, uma vaga, senta aqui. Mas só que o que acontece? Eu, por exemplo, estou com a variante, vou lá, sento naquele local. Almoço, tudo normal, sai, vem outra pessoa e senta ali. Né? Local de alimentação é vulnerável, está sem máscara. Né? Outra situação, o que acontece? Hoje nós temos, eu, por exemplo, sou um fanático por cafezinho. Né? Então, acontece, eu vou lá, boto a minha máscara, vou lá, pego o café, vou na minha mesa, mas na hora de tomar o café, tu vai ter que tirar a máscara, né? Toda hora, tira a máscara, coloca a máscara, tira a máscara. Como é que fica essa situação aí? É verdade. Bom, no caso do refeitório, né, deveria ser, pelo menos, limpo novamente, né, fazer uma asepsia, né, uma esterilização do local, talvez ali, né, onde a pessoa saiu com álcool gel e tal. A própria pessoa que está sentando ali deveria ter essa consciência de que talvez ela precisasse, né, limpar aquele local antes de sentar ali. Mas é bem verdade, assim, isso é uma coisa que a gente se pergunta, qual é a utilidade de eu entrar de máscara dentro do restaurante, sentar e tirar a máscara para aguardar a minha comida? Né? É verdade, né? A gente tem essas situações assim, né, de que provavelmente ali seja um ambiente propício à transmissão, né, ou pelo menos a gente está mais vulnerável nesse ambiente, a gente tem que ter consciência disso. Não tem outra saída, né, está funcionando assim, a não ser a gente não ir, né, se a gente tiver essa opção, né. Mas eu tenho a mesma dúvida realmente, né, e cada vez que eu entro num restaurante eu me pergunto a mesma coisa, né? Eu sou obrigado a usar a máscara para entrar, mas no momento que eu sento eu já posso tirar. Então, para mim não tem muito sentido isso também. Eu acho que nesse caso, doutor, fica essa orientação, né? A gente tem aí os displays de álcool gel em todas as localidades, então acho que você pegar um papel ali disponível e higienizar, né? Ou até essa questão de consciência mesmo, né? Terminei de comer, eu higienizo, né? O próximo já vem, você já faz isso para o outro. Acho que é questão de hábito, né? E que a gente pode implementar isso com certeza, né? Tem umas perguntas aqui, a Daniele aqui perguntou, vacinas para as crianças são seguras? Então, né, a vacina para criança, sim, em princípio elas são tão seguras quanto para adultos, né? A gente tem menos experiência com a vacina das crianças, mas ela é uma vacina especial, ela foi formulada para criança, ela foi já aplicada, em princípio ela é segura. A gente tem que se perguntar, né? E é claro que a gente entra toda uma questão que é, bom, eu sou responsável pelo meu filho, né? E se eu der a vacina e acontecer alguma coisa para o meu filho, né? A gente vai entrar nessa coisa da liberdade, né? De será como responsável, vou vacinar meu filho, não vou vacinar meu filho. A minha posição pessoal é que vale a pena, né? Vale a pena, embora a mortalidade de crianças seja baixa, né? Baixa numa população. Quando acontece com alguém da nossa família, né? É diferente. Então, eu
aconselho a proteção, né? Aconselho as pessoas a fazerem a vacina. Eu não acredito que essa vacina tenha qualquer problema de segurança, toxicidade ou de efeitos colaterais. Não estaria sendo disponibilizada se tivesse qualquer dúvida em relação a isso. Respondeu, Dani? Ótimo, obrigada. O Paulo aqui perguntou também qual o percentual de proteção após tomar a terceira dose, considerada essa dose de reforço. Isso depende muito, né? A gente teria que falar de cada uma das, né, quais foram as 2 doses anteriores que foram tomadas, mas independente disso, a terceira dose de reforço, né, de uma maneira geral, ela vai te levar o teu índice de proteção acima de 70%, 75%. Isso na pior das hipóteses. Assim, eu tomei uma vacina que não foi muito eficaz não é muito eficaz contra a Omicron, por exemplo, na primeira e segunda dose. Agora eu vou tomar uma vacina da Pfizer, e isso certamente, como é uma vacina um pouco diferente, ela vai estimular mais o sistema imune. Ela tem proteínas que são um pouquinho diferentes das outras, então, além de estimular mais, você vai ter novos anticorpos, né, contra outras partes do vírus, e isso tudo vai ajudar na proteção. Então, nesse momento, independente, né, se é 70% de proteção, se é 80%, se é 100%, é importante tomar a terceira dose, né, porque vamos considerar que as 2 doses elas já cumpriram o papel delas, que foi a proteção que elas tiveram aí até a variante Delta, e agora para a Gama a gente vai precisar dessa dose. E talvez no futuro a gente vai precisar de mais doses ainda, né? Mas por enquanto vamos ficar com a terceira, né? Tem países que já estão fazendo a 4ª. Bacana. Tem outro aqui, tudo bem, Paulo? Acho que respondeu, né? Tem outro aqui do Caio Rodrigues. É possível contrair 2 variantes ao mesmo tempo, que a gente vem ouvindo falar sobre isso, né, doutor? Bom, é possível a gente se contaminar com 2 variantes do coronavírus. Numa área, por exemplo, se eu tiver num ambiente muito contaminado, que tem Delta e a Omicron, por exemplo, seria muito raro, tá? Seria um evento muito raro, mas é possível. Tá? Isso é muito mais comum com a influenza. A influenza, você pode pegar 2 tipos diferentes, né? H1N1 e H3N2, depois sai um H1N2, um H3N1, alguma coisa assim. Né? Agora, isso não preocuparia nada. O que acontece, o que a gente fala é o seguinte: a pessoa que teve coronavírus ou que foi contaminada, né, ou que se vacinou, ela está pegando a Omicron, né, independente, né? Então, se a pessoa fez só uma dose, fez 2 doses da vacina, ou mesmo assim, eu não vou vacinar porque eu já tive lá atrás uma infecção por coronavírus, eu saí bem, as pessoas estão pegando o Omicron, uma segunda, né, uma segunda infecção, uma segunda Covid. E, como eu disse há pouco, né, também as pessoas estão se contaminando com o vírus influenza e, ao mesmo tempo, com a Covid. Né? Parece que isso não está afetando muito, né, não piora muito a situação do indivíduo, mas daqui a pouco, né, essa pessoa mais suscetível pode dar mais problemas. Doutor, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Enfim, eu acabei lendo que não e que sim, mas a vacina que a gente tem disponível hoje para a gripe, né, ela não cobre mesmo H3N2, e se não cobrir, né, se não fizer efeito para essa variante, ela pelo menos ajuda de alguma forma, ou até mesmo ajuda no diagnóstico mais preciso para a COVID, por exemplo? Como que está funcionando isso? Excelente pergunta. E realmente, assim, eu já vi alguns especialistas se enganarem um pouco nas respostas, dizendo que teve um pessoal que dizia que não vai servir tomar a vacina da gripe porque ela não tem o novo vírus H3N2. Bom, na verdade, a vacina da gripe, de uma maneira geral, ela é uma aposta, né, dos vírus que vão circular no próximo ano. Então, por exemplo, esse ano eu vou estudar quais são os vírus que estão circulando, tem esse novo H3N2, certamente para o próximo ano ele vai fazer parte dessa vacina. Mas pode ser que o ano que vem esse vírus já tenha desaparecido, né, e venha outro. Independente disso, essa vacina vai proteger contra o H1N1, ela tem na sua forma um H3N2, que é um pouquinho diferente, mas que vai fornecer alguma proteção cruzada.
Então, essa história de que tem um H3N2 lá, mas não é o mesmo, então não vou ter proteção nenhuma, não é absolutamente verdade. Né? Porque é um vírus influenza que está ali dentro, é um H3N2, ele é um pouquinho diferente, mas ele vai sim deixar o teu sistema imune mais preparado, né, para o caso de tu encontrar esse novo H3N2. Então, para o teu sistema imune já não vai ser uma novidade, ele não vai partir do zero. Né? Então, nesse sentido, as consequências tendem a ser mais leves. Talvez você até tenha alguns sintomas, um resfriado leve, né? Mas não algo que vai te deixar, vai te derrubar, né? Vai te deixar com dor no corpo, febre, né? Coisas mais graves. Tá? Então, sim, se aconselha a fazer a vacina da gripe, tá? Ela vai dar algum nível de proteção, e também já aproveita, porque há algum tempo se dizia que tinha que esperar 15 dias para tomar, né, depois da vacina da Covid, para tomar da gripe, e agora isso já mudou, e ela pode ser tomada junto, as duas, né? E tanto que eu aposto que no futuro próximo aí a gente vai tomar uma vacina da gripe que tem o coronavírus dentro, né, os influenzas e o coronavírus já dentro, né? Seria uma maravilha, uma vez só, né, pelo menos 3 ou 4 vírus ao mesmo tempo. Acho que ele vai evoluir para isso. Obrigada, doutor. Imagina. Tem uma pergunta aqui, doutor, da Michele, que eu acho que é mais até para uma resposta interna nossa, né, como empresa. Qual orientação podemos tomar quando se tem vários casos de contaminação, por exemplo, no mesmo espaço, né, na mesma sala de vendas aqui? O que a gente orienta, tá? Tendo, isso é uma orientação interna da área de serviços de gente e gestão. Então, diante de casos atestados e confirmados, o líder responsável, né, por esse espaço, né, esse local, ele já aciona a área de serviços de gente e gestão, e tendo casos confirmados, a gente aciona a nossa área de compras interna para fazer uma sanitização. Então, chamar um fornecedor e fazer a sanitização desse local, né? Então, acho que a primeira ação, né, que é feita é comunicar ao líder, né, sempre ter esse contato próximo, né, com o líder, para que ele seja essa ponte direto com a nossa área de gente e gestão, né, para que providencie a sanitização dos espaços. A gente vem fazendo isso, já fizemos algumas vezes, né, em escritórios, e eu sei que já teve uma solicitação recente agora para a sala de vendas, que já está sendo providenciada, tá? Eu já respondi aqui para a Michele. Tem uma do Marcos também. No passado, o teste rápido tinha uma margem de erro muito grande. Hoje, houve uma atualização nesses testes devido a essa variante da Ômicron? Não, praticamente o mesmo teste, e ele continua sofrendo de muitos problemas, né? Falsos positivos, falsos negativos, e principalmente porque ele uma marquinha, né, que aparece ali naquele teste, e muitas vezes isso é algo muito leve, né? E aí depende de quem está lá, interpretar aquilo como positivo ou negativo. Mas eles têm sim, eles são bons, não vamos agora aqui, né, dizer que eles não servem para nada. Eles são muito bons para os casos sintomáticos, quando a pessoa está realmente com sintomas, né, e se infectou há 2, 3 dias, está no auge, digamos assim, né, da Covid, vai lá, faz o teste, está positivo, a certeza que a Covid é bastante grande. Os negativos, às vezes, nos deixam mais preocupados, porque pode ser uma infecção leve, que o teste não pega, né? Pode ter outros problemas. Então, tomem cuidado, né? Um pouco mais de cuidado com os testes rápidos. Talvez o problema seja que eles estão sendo usados indiscriminadamente, né? Para qualquer caso. A pessoa né, visitou alguém, ela acha, né, depois tem a notícia que a pessoa tinha Covid, então ela fica preocupada, já vai na farmácia fazer o teste, está negativo. Pode estar muito no início, né? Às vezes pode ter um falso positivo também, né? A pessoa acaba sendo prejudicada por isso também. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. E tem uma pergunta aqui da Larice. Temos visto casos de isolamento de 7 dias, de 14 dias. Podemos nos sentir seguros, né, com esse isolamento menor que está sendo praticado, né, agora? No início a gente foi bastante conservador, né, no sentido de, bom, vamos aguardar, né, 14 dias até a pessoa realmente não ter mais sintomas nenhum, né? Mas à medida que a gente faz testes, né, e combina testes aí como o PCR, que detectam o vírus, né, geralmente a partir do 5º, 6º, 7º dia, a gente ainda detecta, às vezes, muito pouquinho, uma quantidade muito pequena desse vírus, mas quando a gente pega esse vírus e tenta colocar ele para se desenvolver, digamos assim,
ele não está mais viável, né? Então, por isso, né, o PCR, às vezes, né, lá ele detectava o vírus a partir de mais de 7 dias, 10, 14, né? Tinha pessoas que a gente detectava até em 2 ou 3 semanas depois. Mas depois, quando a gente vai examinar mesmo o vírus por outras técnicas, para ver se ele está viável, se ele tem a capacidade de infectar outras pessoas, ele não tem. Então, né, 7 dias seria um prazo bem razoável, né? A partir disso, mesmo se o teste ainda está positivo, a maioria das vezes ele não está transmitindo mais isso, né? O Marcos perguntou aqui, doutor, você acredita que a variante Ômicron pode se tornar dominante e pode ser a chave para a convivência normal com o vírus? Há algum estudo real sobre isso? Sim, essa é a minha convicção, né? A Ômicron já é dominante, tá? Ela já é praticamente 100%. E pelo fato, a gente não tem ainda estudos definitivos sobre isso, ainda vai demorar um tempo, mas assim, observando, né, o comportamento desse vírus, a gente vê que ele é um vírus que está se disseminando muito, né? Que é a tendência desse vírus, então, para não sumir, né? Ele quer pegar pessoas, né? E está cada vez encontrando pessoas mais com o sistema imune já mais preparado. Ele dá um jeito de infectar essas pessoas, só que de forma leve, né? A tendência de todas as viroses, se a gente pegar viroses muito mortais, como o vírus Ebola, né, eles já não estão mais causando mortalidade de 100% nas pessoas, eles já estão se adaptando mais. À medida que você tem mais e mais surtos, esses vírus se adaptam, né, ao ser humano, né, às condições, e vão tendo uma letalidade menor. Eu acredito que isso está acontecendo com a Ômicron, né? Você pode falar, por exemplo, que a gente tem menos casos graves aqui porque a gente tem uma boa parte da população vacinada. Sim, pode ser efeito da vacina, mas na África tem menos de 10% das pessoas vacinadas e lá a Ômicron se comporta da mesma maneira, né? A letalidade, né, também é baixa. Né? Então não é só, né, questão de vacina, mas o vírus também deve estar se adaptando mais à população humana. E nesse sentido eu acredito que ou desaparece com a Ômicron e a gente volta, né, a uma situação sem coronavírus, ou então, né, se vier uma nova variante, vai vir ainda mais fraca, digamos assim, né, com menos capacidade de causar mortes, pelo menos, que é o que todo mundo espera, né? Mas eu sou otimista nessa correlação. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo. Especialistas de Israel informam que a Ômicron pode ser o vírus que causará o fim da pandemia devido à imunidade de rebanho. Eu acho que é a mesma, a mesma linha. Resposta, né? É a mesma linha. Tá Ótimo. Uhum. Eu acho que essa foi a última aqui do chat. Tem mais alguém para a gente fechar com mais uma pergunta? Sempre a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Então... Mais alguém queria a palavra? Ninguém? Okay. Não, né? Doutor, eu acho que cumprimos aqui certinho o horário, né? Eu acho que queria agradecer bastante aqui, em nome da Gramado Parques, né? A Adri está aqui da área de serviços também de gestão. Agradecer bastante aí sua participação, acho que é sempre importante, né, a gente reforçar, pessoal, e principalmente a gente conta muito com vocês para continuar seguindo as medidas de prevenção, né, então a gente vem reforçando que é o uso obrigatório da máscara, que é utilizar o álcool gel, lavar as mãos quando possível, né, ou não usar o álcool gel, a questão de distanciamento, que o Kleber comentou aí da Copa, né, do pessoal, é uma questão de uso coletivo, então todo mundo se ajudando, né, se a gente pode até, né, Adri, intensificar a higienização por parte da equipe da limpeza, mas acho que se cada um fizer o seu papel, você já deixa aquele ambiente limpo para o próximo, né, eu acho que é uma questão de conscientização. A gente vem aqui acompanhando com os líderes, né, a questão de alguns casos, a gente tem um comitê Covid, né, uma comissão, vem conversando todos os dias aí para estarmos atentos aí às novidades que aparecem na mídia, os estudos, as determinações aí de ministério, né, não sei se a Adri tem algum ponto também para falar de ações, né, Adri? E só reforçar aí a questão do uso da máscara, né, que é muito importante, o cuidado, né, assim, em ter sintomas, quem ter algum sintoma, né, não vir na empresa, porque daí a gente já está contaminando, né,
fazer um contato com o gestor e fazer o teste, né? É importante que vá até a unidade de saúde, né? Não achar que só o teste, só fazer o teste aí é válido, né? A gente precisa do documento, do atestado, e também porque o médico pode avaliar e dar algum medicamento que só indo na farmácia ou só fazendo teste não vai ter, né? Então, acho que é bem importante isso, né? A gente não sabe o quanto a pessoa tem algum problema e que precise de ajuda, né? Perfeito. Acho que é isso, né? Pessoal, a gente agradece a participação de todos, né? Vamos continuar aí com reforço nas comunicações. Tendo qualquer dúvida, né, Adri, em relação a esse tema, vocês podem procurar a área de comunicação interna, a área de serviços de gestão também. A gente está aqui aí para acompanhar e apoiá-los, como nós falamos sempre na comunicação, todos juntos aí nessa luta, né? Vacina sim, então a gente vem aí com algumas outras ações em breve, como uma atualização no manual a respeito da prevenção. Nós vamos fazer uma nova pesquisa sobre vacinação, então em breve vocês vão acompanhar aí nas comunicações. Acho que o Paulo quer comentar alguma coisa, Paulo? Perguntar se esse material vai estar sendo disponibilizado, se a gente vai poder compartilhar com quem não pôde participar aqui da live, né? A gente está gravando, né, Tá? Isso, a gente está gravando, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar o link depois para quem não pôde participar. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, doutor, mais uma vez. E seguimos aí na luta, todos juntos nessa luta. Tá certo. Obrigada. Otimismo. Tchau, Vamos tchau, lá. gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, eu peço que todos saiam da live para que a gente possa encerrar e o vídeo não fique extenso, ok? Por favor. Pessoal, só reforçando, Érica, Lucas, Salete, Jéssica, Adriana, Kelly, Marcelo, Sayonara, por favor, fechem a live, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Preciso que todos vocês saiam da live. Obrigada.